Tamo juntos, muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre o fim do Qualis e o que fazer agora. O Qualis Periódicos que morreu oficialmente em março desse ano, morreu oficialmente, era uma morte já decretada desde o ano passado, então desde que ele morreu oficialmente a gente ficou meio que, tá, e aí, quais são os próximos passos? E o próximo passo só veio em maio, então. Para você que está querendo escrever artigos científicos e você está jogando o seu jogo de carreira acadêmica no Brasil, muita coisa mudou, tá? Ai, Felipe, mas eu tô vendo que a revista XYZ ainda diz que ela tem o Qualis tal. Eu recebi essa semana o convite da revista tal. Ela diz que o Qualis é A, é B, não sei o quê. É, tem golpe para tudo que é lado. Porque oficialmente o Qualis não existe mais. Se uma revista se diz com Qualis XYZ, o problema é dela. E de quem não está aqui nessa aula e que não sabe disso. Vamos lá. Vou compartilhar aqui o meu mapa mental Mega Blaster que eu fiz aqui para você e para você entender esse novo contexto, como que isso afeta a sua produção acadêmica. E é claro que vou te mostrar como que você pode utilizar o Acadêmico 24 horas, a nossa IA incrível, para sair na frente nesse exato momento. Então, vamos lá. Primeiro é o choque de realidade, né? Lembra que o Qualis ele é o instrumento de avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. É um dos instrumentos. Então, como é que funcionava? Basicamente, a ideia era você tinha que ver qual era a pontuação dos programas. E um dos critérios de pontuação era justamente o Qualis das revistas em que os alunos e professores do programa eles publicaram. Então, a pontuação era atribuída à revista. E eu, professor de mestrado e doutorado, se publicasse naquela revista, eu tinha minha pontuação. Né? Então, no caso dos artigos, o foco estava na avaliação da revista. Felipe, importava a qualidade do artigo? No discurso, sim, na prática, não. Na prática, o que importava era onde foi publicado. Então, o meio de publicação era mais importante do que a publicação, do que a qualidade da publicação em si, tá? É óbvio que para certos meios, né, era importante ter qualidade, porque senão não era aprovado e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, o que que é CAPES via onde que foi publicado? E, obviamente, era uma lógica baseada na quantidade. Quanto mais publicações eu tinha, melhor. Então, por exemplo, no Brasil, o Qualis existe há muitos anos, então eu sou professor de mestrado e doutorado no Brasil desde 2015, em três universidades, pedi exoneração da universidade pública que eu faço parte, depois de 10 anos de universidade pública, e permaneci em outras duas no Brasil e uma nos Estados Unidos. Então, a lógica brasileira do Qualis era o seguinte: quanto mais revista em periódicos bem avaliados, mais pontos eu tinha. Então era ponto, né? E aí é claro que as revistas melhor ranqueadas, que tinham Qualis maior, elas eram mais disputadas e por isso a avaliação tendia a ser mais demorada. Então, para eu publicar numa revista de Qualis alto, como tinha muita gente disputando aquele espaço, a revista tinha um problema para analisar, porque geralmente demorava mais para analisar, né? E a revista também passava a demorar para publicar, porque ela tinha mais artigos aprovados para publicação. Então, as pessoas, né, os autores, não se preocupavam tanto com impacto ou relevância. Felipe, mas eu me preocupava. Você, meu amigo. Eu estou falando a foto, né? Tem sempre um que fala: ai, mas eu sou diferente. Você é diferente, você é especial, você é um floquinho de neve. Mas o efeito disso na política de publicação brasileira era quantidade mais importante do que qualidade. Se você fazia com qualidade, parabéns, eu também fazia com qualidade. Porém, a quantidade era mais importante. E aí a ideia era, publiquei, coloquei no currículo, bola para cima, ganhei meus pontinhos, né? Então a competição era por pontos, você era ponto. Só que isso acabou, gente. Acabou. A lógica agora é outra. A nova realidade é essa daqui, ó.
Primeiro, acabou o Qualis, acabou. Uma revista que hoje que diz que tem o Qualis X, ela tá te enganando, ou é a falta de informação do editor, porque já tem 2 meses que esse negócio acabou, fora os 7 meses que a morte foi anunciada, então o editor tá 9 meses aí fazendo alguma coisa da vida que não é entendendo as regras. Tá? Então, fim do Qualis, morreu, acabou, não tem, morreu. E aí, o que que o programa de pós-graduação, mestrado, doutorado tem que fazer? Tá? Ele tem que agora planejar outras variáveis, que antes era ponto, era quantidade, agora as variáveis são diferentes. Tem que pensar até a identidade do programa para produzir impacto de uma maneira efetiva, né? E a autoavaliação, a importância da autoavaliação. Mas isso daqui é o que está por trás. Agora, quando a gente pensa aqui, ó, no que vai ser avaliado a partir de agora na CAPES, e lembrando que a avaliação é quadrienal, tá, gente? Ou seja, 2025, 26, 27, 28. Lembrando que a avaliação é quadrienal, essas coisas vão ser bastante valorizadas. A correlação entre as disciplinas e a identidade do programa, das linhas de pesquisa e da identidade do programa, das pesquisas com a identidade do programa. Isso vai determinar o número de bolsas, né? Inclusive a quantidade de bolsas que o programa recebe de órgãos de financiamentos públicos vai ser um critério importante, né? Eles vão começar a avaliar agora a qualidade das teses e dissertações, qualidade das publicações, né? Inclusive vão começar a ver nos egressos o que que o programa produziu de posicionamento profissional. Vai começar a ver a publicação dos egressos. Gente, a expectativa é de que o programa tenha que acompanhar os egressos, o que que os egressos estão fazendo em termos profissionais e de publicação durante 10 anos. Então, estou te dando um panorama geral da lógica da CAPES. Agora, isso vai trazer também impacto para você, né? A gente pode dizer que a gente tem aqui, vou até mudar aqui a nomenclatura, tá? Vou chamar aqui de repercussão. Agora, a sua publicação, você que está aqui comigo ao vivo, você mesmo, a sua publicação tem que produzir repercussão. Então, qual é a lógica? Ao longo desses 4 anos, você primeiro tem que publicar. Se você não publicar, você não pode nem falar de repercussão. Então, você tem que acelerar a sua publicação. Segundo, a sua repercussão, você vai batalhar nesses 4 anos para você ter repercussão. Se você procrastinar e deixar para 2028, você vai se arrebentar. Então, o momento de trabalhar a repercussão é agora, porque você tem 4 anos para trabalhar a repercussão. Só que se você está procrastinando a publicação, olha o efeito bola de neve. Então, 2025 é o ano da publicação. E os critérios da CAPES agora não são mais pontos, não são mais quales. Eles vão olhar para o artigo e vão se perguntar se o artigo tem essas três coisas aqui. Primeiro, impacto. Número de acessos, leitura, citação, índices, índices de impacto. Inovação. Ó. A inovação pode ser, inclusive, teórica, metodológica, empírica, os seus achados, e até mesmo visibilidade. E a visibilidade é acadêmica, ou seja, visibilidade dentro do mundo acadêmico, palestras, blogs, eventos, materiais, mas fora do mundo acadêmico, com a sociedade. Finalmente, até que enfim, Senhor, a gente sai dessa ideia de que acadêmico só deve falar para dentro da universidade e o acadêmico tem que produzir visibilidade da sua produção para fora. Eu não sei se você já reparou, mas você tem uma rede social acadêmica, vai ser muito valorizado. Você criar um podcast, você criar um canal do YouTube, vai ser muito valorizado.
Comunicação acadêmica, gente. Eu ensino isso nas minhas mentorias desde 2014. Comunicação acadêmica. Então, qual é a lógica aqui? Durante os 4 anos, você é comunicador. Ao final dos 4 anos, você é advogado. Como assim advogado, Felipe? Eu não fiz nem direito. Você, quando mandar o seu precioso relatório para a CAPES, você vai ter que persuadir a CAPES sobre o impacto, inovação e visibilidade de cada uma das publicações que você tem. E sabe o que que é mais incrível? Tô adorando isso, gente, porque eu já falo isso desde 2014. Né? A CAPES só confirmou aquilo que eu já te falo. Se você entra na minha mentoria, Programa de Produção Acadêmica, tá lá. Módulo 4, publicação. Módulo 5, comunicação. Tá lá. Durante os 4 anos você é comunicador, no final dos 4 anos você é advogado. Você comunica, você produz o máximo de impacto, inovação e visibilidade, e ao final dos 4 anos você tem que agir igual um advogado, você tem que provar isso. Tá claro? Então mudou muito, porque antes eu não precisava provar, eu colocava no meu currículo Lattes. A prova é o currículo Lattes, aí tava lá, eu coloquei 5 artigos em revista 1, ganhei aqui 800 pontos. Acabou. Não tinha nada além disso. Agora não adianta. Não tem mais quales. Eu virei advogado depois de 4 anos. E durante os 4 anos eu virei comunicador. Estamos caminhando junto até aí, galera? Tá claro até aí? Vocês estão notando a transformação radical? É radical isso, gente. Então, ó, publiquei, inseri no currículo e devo me tornar um comunicador da minha publicação. Finalmente saímos do discurso de que todo acadêmico tem que comunicar o que produz, que era um negócio bem metafórico e bem inaplicável, para algo prático. Agora ou você comunica ou você vai se arrebentar. E ó, ai Felipe, mas isso daí é para avaliação de mestrados e doutorados. Então se aplica a quem é professor de mestrado e doutorado ou aluno de mestrado e doutorado. Sim. Você acha quanto tempo isso vai demorar para entrar nas seleções de mestrado e doutorado, para quem quer se tornar mestrando e doutorando? Você acha quanto tempo que isso vai demorar para entrar nos concursos públicos de professor? Concurso público de professor não pode mais exigir o Qualis. Se o Qualis for exigido, esse concurso deve ser anulado, porque está se usando uma métrica que já foi revogada pela CAPES. Você acha que em quanto tempo você vai precisar ser um advogado? Daqui a 4 anos, tecnicamente falando, ou no seu próximo concurso, no final de 2025? Abre o olho, gente. Abre o olho. Se você hoje não adota uma estratégia para você acelerar suas publicações, você vai se dar muito mal. E a boa notícia é que você está nessa aula e que você pode usar IA para isso. Você não está somente competindo com a sua produção, mas com a estratégia dos outros. É, você vai começar a ter análise comparativa, entendeu? Porque não, eu não tenho. Antes eu era um ponto. Olha lá, Felipe, 2.000 pontos, 5.000 pontos. Agora eu não tenho mais ponto. Agora alguém vai analisar, com base na minha capacidade de persuasão, o meu impacto, a minha inovação e minha visibilidade. Então, uma coisa que eu ensino também desde 1900, lá vai bolinha, que chama persuasão para acadêmicos, que inclusive dei aula aqui no outro dia. Galera entrou no Acadêmico 24 horas e está aumentando sua persuasão com isso. Gente, se você não sabe persuasão, já era para você. Simples assim. Porque comunicar é persuadir. Então não basta você mais ser bom. Você precisa ser melhor posicionado do que os outros. Ai, Felipe, mas eu discordo disso. A CAPES não deveria ter feito isso. Eu não estou aqui para discordar, eu estou aqui para ser seu mentor e para te entregar a melhor solução que eu conheço para você aproveitar essa nova onda, que é o nosso aplicativo acadêmico 24 horas. Vou colocar, inclusive, aqui o link para você, ó. Vou colocar aqui para você entrar agora ao vivo. Estamos caminhando bem, né? Galera que está aqui no Instagram, vai lá no link da bio e entra no Academia 24 horas.
Aí, a pessoa escuta eu falar isso, ela acha que tá pronta, né? Tô pronto, entendeu? Ela acha que tá, já entendi, vou aplicar sozinho. Ela vai e se arrebenta. Se você tem publicação sem estratégia de impacto, isso é um erro. Isso é um erro. Você precisa ter uma estratégia de impacto para cada publicação sua. Agora, onde é que ensina isso? Você acha que vai ensinar isso em mestrado, doutorado? Que os caras ainda estão chorando a morte da viúva. Ainda estão. Ai, é o Qualis. Odiavam o Qualis. Aí o Qualis acabou, agora ficam chorando lá. Gente, agora você tem que ter um planejamento de impacto. Você é um comunicador. Ignorar a temporalidade do impacto. Se você deixar para procrastinar os 3 anos e só publicar em 2028, já era, porque você vai ter, sei lá, 4, 5 meses para trabalhar impacto. Não conectar sua produção com inovação e sociedade. E aí? Vai continuar, parte do mundo acadêmico produz pesquisas que não têm relevância alguma. Sabe? Parece até aquele esquema de pirâmide. Sabe, pirâmide, que um vende pro outro, que vende pro outro. Tem umas coisas acadêmicas, parece pirâmide. É o orientador que manda orientando pesquisar, porque aí vai citar ele e tal, mas assim, não tem relevância alguma aquela pesquisa. Então isso acabou, entendeu? É muito legal o que aconteceu. Não quer dizer que é perfeito, não, tá? Existe um perigo grande aqui do subjetivismo e do avaliador avaliar diferente, o amigo e o inimigo. Por isso que você tem que ser um bom advogado. Entender que as novas regras não se aplicam a tudo. Aliás, não entender que as novas regras não se aplicam a tudo. Vai se aplicar a mestrados, a seleções de mestrado, doutorado, vai se aplicar a concurso público, vai se aplicar a seleções de universidade privada, vai ser aplicado. E não vai ser aplicado daqui a 4 anos. E um outro erro é não persuadir. Tem gente que ainda vira as costas no mundo acadêmico a técnicas de persuasão. Vira as costas e vai se arrebentar. Então, a publicação na nova realidade tem que ser isso aqui, ó, publicar com inteligência, inclusive com inteligência humana e inteligência artificial, as duas juntas. A artificial ajudando a humana. Então, ó, as perguntas que você tem que ter em mente. Isso que eu vou publicar tem coerência com a minha linha de pesquisa? Né? São perguntas que você tem que olhar para o seu texto ou para um texto que você ainda vai fazer e você tem que ter um bom sim, um sim gordinho, um sim de boca cheia para essas perguntas. Não pode ser um mais ou menos, pode ser um talvez, não pode ser um depende. Tem coerência com a sua linha de pesquisa? Gera impacto na e para além da bolha acadêmica? Ou são pesquisas que não têm relevância alguma? Produz impacto efetivo, tangível? É um veículo relevante? São as perguntas que você tem que se fazer. É por aí que você tem que ir agora. Tá claro? E quanto mais distante você tiver dessas perguntas, eu, como seu mentor aqui, sou mentor de publicação, não é isso? Eu não sou seu mentor de outra coisa aqui, eu estou como seu mentor de publicação. Quanto mais alinhado você tiver com essas perguntas, maior é a minha recomendação para que você escreva esse artigo. Quanto menos alinhado você tiver com essas perguntas, melhor você não escrever, tá? E quem diz isso não sou eu, é a CAPES. Olha aqui, ó. Esses são os critérios da vez. Impacto, inovação e visibilidade. Aí vem a galera com uns objetos de pesquisa que não interessam a ninguém, que não tem relevância científica alguma, que não ajudam ninguém a nada. Ah, não, vou escrever sobre isso porque tem a ver com a minha vivência, tem a ver com isso. Ah, não, vou escrever sobre isso porque eu defendo isso. Ó, acabou isso, gente. Tá aqui o recado direto, o recado está dado. E não é por mim, é pela CAPES. Ah, eu acho muito ruim isso. Fala com a CAPES, não fala comigo. Vai reclamar com o governo brasileiro, não reclama de mim. Eu tô aqui para te mostrar a regra do jogo sem firula, sem enrolação, para que você possa surfar nessa onda. E não que você possa, daqui a alguns anos, falar assim: Poxa, Felipe, me arrependi. Devia ter entrado no Academia 24 horas e implementado isso que você está falando. Foi até aí, galera? Então, essas são as perguntas da vez. E convenhamos, gente, olha só.
A gente sabe, a gente sabe. Quando a gente olha lá para o nosso objeto de pesquisa, a gente sabe responder isso bem. Sabe, as pessoas têm noção do que é uma pesquisa que tem desejabilidade científica e o que é só para cumprir tabela. Então, isso passa a ser importante. E sabe o que que é legal? A própria inteligência artificial pode te ajudar nisso, né? Então, se você é daqueles que ainda está pisando em ovos, será que eu estou dentro? Será que eu estou fora dessas perguntas? A própria IA, se ela for uma IA treinada, né? ChatGPT não te ajuda nisso. Gemini, Copilot, DeepSeek, não te ajudam nisso, porque são IAs genéricas, não são treinadas para acadêmicos. Mas quando a gente pega as IAs para acadêmicos, as IAs treinadas, elas vão te ajudar bastante nisso, né? Inteligência artificial, vamos lá. Muitos acadêmicos, pessoal, acham que a IA é só para escrita. Aliás, essa é a maneira mais clássica de reduzir as discussões sobre IA. No outro dia, vi um seminário de inteligência artificial nas universidades. Os caras gastando dinheiro, basicamente o seminário era de um dia, era só para falar mal de IA. Então, para quê? E pior, falar mal de IA na escrita. Então, ao invés dos caras entenderem que a IA não é perfeita, que a IA é um excelente ponto de partida, que a IA ajuda a inteligência humana a decidir melhor, eles gastam tempo e dinheiro para falar mal de IA, sabe? O nível de insegurança das pessoas está tão grande que ao invés delas discutirem por que a IA e como a IA pode ajudá-las sem substituí-las, elas estão discutindo. Ai, a IA é antiética. Antiético é gastar dinheiro com isso. Então, vamos conversar aqui sobre como a IA pode te ajudar nessa questão da CAPES. Para além da escrita. É escrita e além, ok? Então vamos lá. Ela ajuda na escrita? Sim, mas ela ajuda no planejamento de publicações. Gente, é surreal. Planejamento ajuda na estratégia. Estratégia. Por exemplo, quais são as estratégias da sua área do conhecimento? Quais são as estratégias que melhor funcionam para a sua área do conhecimento? Você já pensou nisso? Não vale responder artigo. Por quê? Porque isso daí é o mais óbvio. A própria CAPES está dizendo isso. Desde o início da minha aula eu estou te falando isso. Eu estou falando, e aí? Nesse mundo que não tem mais qualis, qual é a estratégia que funciona melhor para a sua área? A IA pode te ajudar a validar ideias. Devo escrever sobre X ou sobre Y? A IA te ajuda nisso. A IA te ajuda no posicionamento, em fazer uma estratégia completa de publicação. E te ajuda na comunicação. Como que você comunica aquilo que você elaborou. Então, a gente está falando aqui de algo que vai para além da escrita. Hoje não compensa você não usar IA para essas outras coisas. Assim como não compensa você viver sem internet. Ai, Felipe, aí vem sempre um, né? As pessoas viviam sem IA antes. Então elas podem muito bem escrever sem IA. É claro que elas podem. Elas também viviam sem internet, viviam sem computador, viviam sem máquina de escrever, viviam sem fogo, né? Tem gente que vive sem fogo. Fogo veio depois, né? Quem estuda história aí sabe exatamente quando. Então as pessoas viviam sem fogo, elas podem perfeitamente viver sem o fogo. Então para que ter fogão? Tem gente que chega e pior, gente com titulação, gente com respeito na sua área do conhecimento, não consegue ter um raciocínio mais elaborado sobre IA. Então, gente, IA vai para além disso. Me perdoa até eu estar sendo muito incisivo sobre certos comentários meus aqui, mas é porque a gente está em 2025, né, gente? Tem gente que vive ainda em 2022 para IA. Tem gente que vive ainda na Idade Média, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma coisa é a opinião da pessoa, outra coisa é a realidade. Opinião não é realidade.
A pessoa tem todo o direito de ter opinião. Agora, essa opinião não se traduz em realidade, ok? Vamos lá. Eu sei que isso é difícil, o mundo acadêmico. As pessoas geralmente, só porque elas acham algo, elas acham que aquilo é verdade e realidade. Então, algumas ações importantes. Preste atenção aqui, ó. É muito importante você mapear periódicos com impacto real. Por quê? Pensa numa correlação negativa. Vocês estão familiarizados com a ideia de correlação negativa? Quando um sobe, o outro desce. Então, vamos pensar assim: quanto maior o impacto de um periódico, menor é o peso que eu tenho de comunicar a minha produção. Vou te dar um exemplo tosco para te ajudar a visualizar. Pensa num shopping. Eu estou na dúvida de qual shopping eu vou colocar a minha loja. Tem um shopping que passa 20 mil pessoas e tem um shopping que passa 500. No shopping que passa 20 mil, o shopping atrai muita gente. Então, eu me desobrigo um pouco mais de comunicar que a minha loja existe. Faz sentido? No shopping que só passam 500 pessoas, tem menos gente. Eu tenho que comunicar mais que a minha loja existe. Então, quando você tem um periódico que tem mais impacto, e existem várias maneiras de ver isso, e não é só fator de impacto, tá? Porque o fator de impacto é interno ao mundo acadêmico, existe o fator de impacto externo, tem outro nome. Então, quando eu entendo a lógica do shopping, eu entendo a lógica do periódico. Periódico com mais impacto me ajuda, porque ele vai me mostrar para mais gente, né? Isso me desobriga de ser comunicador? Não, mas ele me ajuda, ok? E aí, o que que eu te sugiro? Uma linha de produção. Você tem uma sequência de artigos. Artigos que têm conexão temática entre si. Então, ao invés de você planejar qual o seu próximo artigo, você já planeja os seus 5 próximos artigos, com conexão temática entre eles, porque você vai aproveitar muitas leituras, muitos fichamentos. E aí você pode ter um projeto de impacto para cada publicação. E você pode fazer isso dentro do Acadêmico 24 horas. Tem robô para isso. Você pode preparar apresentações para a comunidade. Olha só isso. Como é que eu comunico, sei lá, Felipe, eu tenho a mentorada que ela tem uma expertise grande, né? Ela relaciona mudança climática com crescimento de salmonela num lago lá no Chile. Olha só, ela é meteorologista. Então, dependendo de como tá o negócio lá no céu, ela consegue predizer aumento de salmonela num determinado rio. Olha, parada top. Agora, como que isso pode se converter numa comunicação para a sociedade que não é nem meteorologista nem trabalha com salmonela? Ela começou a ensinar sobre limpeza de alimentos, né? Higienização de alimentos, desculpa. Higienização de alimentos para prevenção de salmonela. E isso reduziu o índice de pessoas contaminadas com salmonela no arredor daquele lago do Chile. Olha isso. Agora, ela vai conversar sobre que quadrado? Não, né? Ela tem que ter uma apresentação, um approach diferente para a comunidade. Isso é impacto. Ou uma outra mentorada minha, que é de pedagogia, e o projeto que ela desenvolveu numa escola pública passou a ganhar prêmio em Genebra. Ela foi para Genebra ganhar prêmio. Por quê? Ela soube comunicar isso para a comunidade. Né? O projeto De Boa para Lagoa, a Tânia Amaral, incrível. E a própria avaliação, né? Então, isso tudo, gente, entra inteligência artificial. Com todo respeito, não é inteligente você deixar de usar a inteligência artificial para isso tudo. Por quê? Porque o seu concorrente vai usar. Na hora do concurso, o seu concorrente vai usar. Então, você pode usar essa coisa maravilhosa chamada Acadêmico 24 horas para isso. Deixa eu te mostrar a lógica aqui do Acadêmico 24 horas e eu vou deixar aqui o link para você entrar agora ao vivo, tá? Entrar agora ao vivo. Olha só o Acadêmico 24 horas.
Ele é uma IA treinada, diferente do ChatGPT, que você tem que saber de engenharia de prompt, você tem que fazer um monte de coisa, um monte de movimento. Para conseguir algo relativamente melhor e sem alucinação, aquela já está toda treinada. Eu criei essa IA e eu tenho hoje equipe de engenheiro de prompt. Hoje eu tenho 13 IAs, além dessa. E olha aqui, você tem robôs de rotina, produtividade acadêmica, planner semanal, assuntos aleatórios aqui, até receita de tapioca vai. E o meu xodó, que é um engenheiro de prompt, ele cria prompts completos para você. Prompt completíssimo para você. Ó, pra você ter ideia, olha aqui, ó. Eu quero ver um prompt. Isso daqui é muito bom para impacto. Imagina só se você soubesse quais são os temas que mais vão ser discutidos na sua área nos próximos anos. Isso eu ensino, chama tendência emergente. E olha só, ele cria o prompt completo e é só eu usar. Eu posso usar no Academia 24 horas, eu posso usar em qualquer outro IAL. Quero fazer uma pesquisa orientada para tendências emergentes, ou seja, mapear tópicos em acessão ao mundo acadêmico onde sejam altamente disputados relacionados ao uso da IA no judiciário. Cria o prompt. Olha o prompt, gente. Então agora você não precisa mais ficar correndo atrás de prompt na internet, que a maioria é muito ruim. Não é prompt alfaiate. Olha isso. Aí o que que eu faço? Eu pego esse mega prompt. Se eu quiser incluir coisa, eu incluo. Se eu quiser melhorar, eu melhoro. Aí eu copio e colo. Onde? Aqui no prompt. Aqui no escrita acadêmica. Então, em engenheiro de prompt, agora você tem prompts infinitos você pode usar no próprio Academia 24 horas. Ele é uma IA que você cria o prompt completo para usar dentro dela. Olha que top. Aí acaba esse negócio de alucinação, de coisa superficial, né? Ó, robôs de estudo, ó, meu expert. Leitura assistida, você sobe o arquivo e você conversa como se fosse o autor do texto. Recomendações bibliográficas, você coloca um trecho, ele recomenda a bibliografia. Aprendizado com o YouTube, aprendizado com o YouTube. Você coloca um link do YouTube, você conversa como se fosse o autor do vídeo. Resumo de bibliografia, resumo de bibliografia para você. Gerador de fichamento acadêmico, tá? Ele faz o fichamento completo para você, gente. Olha isso. Olha isso. No outro dia eu vi um cara que adora me copiar na internet, falando: olha aqui, se você entrar no meu curso, você vai receber um livro meu de fichamento para você fazer seu fichamento na mão. É porque é difícil de copiar aqui uma IA, né? Que eu falo de fichamento desde 2000, blau. Aí, olha aqui, gente, eu subo um arquivo, ele faz o fichamento completo, com as citações, com tudo, do jeito que eu quero. Olha só isso. Inglês para acadêmico, para você treinar inglês aqui, né? Muita coisa no mundo acadêmico é em inglês. Escrita, gerador de temas, é para galera zerada de tema. Inclusive temas emergentes, né? Que tem interesse, que tem probabilidade de impacto na CAPES. Escrita acadêmica, para você escrever o seu texto. Projeto de pesquisa, olha aqui, projeto de pesquisa, tá? Então, se você quiser escrever seu projeto de pesquisa, criador de materiais, ó, apostila, checklist. Se você quiser fazer um game para sua aula, parafraseador, isso daqui se usa muito. Você coloca um texto, vamos supor um parágrafo, e ele melhora esse parágrafo. Inclusive, você pode subir aqui, ó, artigos seus, e ele coloca o tom como se você estivesse escrevendo, do jeito que você escreve. E o corretor linguístico e textual para você economizar na revisão aí. Você sobe o texto aqui, ele corrige para você e devolve corrigido. Produção, ó, que é o que interessa muito para vocês hoje. Conversão em artigos, TCC, dissertação e tese. Peer review antes de você mandar o seu texto para a revista. Você vai colocar aqui no peer review e ele vai criticar, ó, por exemplo, coloquei aqui uma tese de doutorado e ele criticou o texto. Dois pareceristas. O primeiro analisa a revisão estrutural e metodológica e o segundo analisa a revisão teórica e impacto científico. Muito top, né? Estrategista de publicação. E onde que eu vou trabalhar mais aqui é o Guru CAPES, né? Ele é treinado nas novas regras da CAPES, tá? Comunicação, apresentações e palestras. Você vai dar uma aula, vai dar uma palestra, vai fazer uma apresentação num congresso. E defesa de TCC, dissertações e teses. Tá aqui. Concursos e seleções, o gerador de carta de motivação, gerador de carta de recomendação, entrevista para seleção de mestrado, doutorado, pós-doutorado, entrevista para seleção de professor, ele te coloca na cara pro gol, né? Empreendedorismo, você pode ganhar dinheiro
tá? Você cria aqui curso online, mentoria, produto físico e por aí vai. Ferramentas úteis, até gerador de imagem, tradutor acadêmico, treinamentos diferentes de CAPES, de ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek, que não te dão treinamento nenhum, você que lute. Aqui tem diversos treinamentos, até de como ganhar dinheiro, geração de lucro com IA, projeto de pesquisa, geração de temas e por aí vai. E tem até e-books, ó, com diversos prompts, tá? Só para você ter ideia da lógica de tudo que você pode fazer. Eu quero trabalhar aqui o Guru Caps. Quero trabalhar aqui o Guru Caps e vou te mostrar alguns exemplos de interação que você pode desenvolver aqui com o Acadêmico 24 Horas. Olha só. O primeiro tipo de interação que você pode ter é você gera o prompt completaço aqui no engenheiro de prompt e você cola no Guru Caps. Lembrando que ele é treinado para todas as áreas do conhecimento. Então você precisa dizer qual é a sua área. E ele analisa toda a estratégia para a sua área, que é diferente da estratégia para outra área. Olha só. Prompt para o robô Guru Caps, estratégia de impacto acadêmico externo no direito. Eu copiei e colei o prompt completo, ok? Essa é a primeira estratégia, sou eu usar um engenheiro de prompt. E o que ele está me ajudando aqui? A ter estratégia de impacto acadêmico externo, ou seja, eu não quero olhar o mundo acadêmico, eu quero impactar a sociedade. E ele desenha a estratégia para mim. Só que ele não desenha essa estratégia para nutrição. Ele não desenha essa estratégia para ciências biológicas. Ele desenha para o direito, porque eu usei para o direito. Isso daqui foi um mentorado meu. E olha aqui, ó. Ele vai me mostrar aqui. Estratégia completa para o direito. O que que eu posso fazer? Continuar. Olha só. Vamos supor, ele falou aqui de LinkedIn, tá? Aí eu continuo. Elabore a sugestão de 5 artigos de opinião para serem publicados no LinkedIn. Quero que você sugira os títulos e as promessas. Ele vai lá e sugere. Só que ele não sugere aleatoriamente como o ChatGPT faria. Ele é treinado em CAPES e ele é treinado e ele já sabe que eu estou na área do direito. Então ele vai me mostrar aquilo que melhor funciona para impacto acadêmico externo na área do direito, ok? E tá aqui, ó. Aí ele me dá esses 5. Se você colocar no DeepSeek, ChatGPT Copilot, vai sair lá, mas vai sair aleatório, é alucinação. Aqui não. Ele inclusive analisa o SEO. Ó, então vamos lá. Eu gostei dessa daqui, ó, do 5, tá? Gostei desse. Escreva o artigo em cerca de 2.000 palavras, já formatado para LinkedIn e se comunicando com o público de LinkedIn. Porque o público de um blog é diferente, o público do jornal o Globo é diferente. Então, ele já me dá aqui o artigo completo, gente. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar? Claro que não. Eu vou revisar. E é um artigo com cara de LinkedIn, olha só. Trechos curtos, rapidamente mudando o tópico, que isso daqui é uma estratégia boa, chama H1, H2, né? As recomendações sempre em lista, do jeito que funciona no LinkedIn, tá vendo? Então, eu não só faço a estratégia no Guru Caps, eu implemento a estratégia no Guru Caps. E nesse caso aqui eu usei um prompt completo. Agora, olha só esse caso aqui, como é que é diferente. Sou doutorando em Direito e estou na dúvida sobre qual tema é mais quente para eu abordar nesse momento, considerando que o meu objetivo é publicar um artigo com maior chance de citações. Aqui vão os temas, eu coloquei os temas que eu estou preocupado. Como você pode me ajudar?
e ele vai me ajudar. Mas ele não vai me ajudar aleatoriamente, ele vai me ajudar considerando o contexto das avaliações da CAPES. E ele chega à conclusão de que, ó, melhor ir para a judicialização. Mas observa que ele não só indica a judicialização, ele compara os dois e justifica os dois. Olha um outro exemplo, tá? Aqui, ó. Olha só. Aqui é mais de pergunta, para você que não sabe nada das novas estratégias da CAPES. Olha aqui. Sou doutorando em sociologia. Quais as regras de publicação agora? Quais ainda vale? Você pode ser mestre em regras da CAPES, você pode perguntar. E ó, partido quadrinho 2025, 2028, qual já era, né? E agora o que a gente precisa trabalhar para a área de sociologia é isso aqui. E é claro que eu sempre posso continuar. Olha só, quero publicar sobre o tema de uso da inteligência artificial no estudo sociológico. Você pode me sugerir assuntos mais quentes sobre esse tema? E ele me traz os assuntos mais quentes. E ó, gostei de A na educação. Quais periódicos bons índices de altimetria, que a CAPES agora está valorizando muito mais isso dentro da sociologia, tá? Aí você vai aprender comigo no Acadêmico 24 horas e ele vai lá e traz os periódicos. Aí eu falei, quero em português, ó. Aí ele me traz em português também. Tá vendo, gente? Então, eu posso pedir para assuntos, para recomendações. Olha esse daqui de nutrição. Sou da nutrição. Quais são as novas regras aplicáveis a quem é mestrando? Tá aqui, gente. Tá aqui. E eu vou seguindo. Em relação à visibilidade, o que que você sugere? Publicar sem acesso aberto. Inclusive, essa é uma das maiores estratégias para você ampliar seu impacto e visibilidade agora. Acesso aberto. Antes não fazia a menor diferença se você publicasse numa revista que o acesso é fechado ou acesso aberto. Você vê que ele agora já está recomendando acesso aberto. Por quê? Porque você me pediu que eu te ajude na visibilidade. E assim vai, meu povo. Tá claro? Poderia ficar até amanhã aqui, mas deixa eu te mostrar mais um aqui, ó. Sou doutor em Direito. Quais são as novas regras, ó? Só para você ver aqui, ó. Olha só. Quais os artigos pontuam? E por aí vai. Ele está me falando das regras completas da área do direito. Ó, ficha de avaliação completo, tá, gente? Então, para vocês verem aí o que que vocês podem fazer. Quem quiser, coloca aqui a sua, os seus bastidores aqui para eu poder criar uma estratégia de publicação. Bota aí, Felipe, eu sou professor disso, eu sou aluno daquilo. Enfim, quero entender seus bastidores, tá? Bota aqui, os seus bastidores. Felipe, em relação às publicações anteriores a 2025, vai valer essa regra de qualificação? Não, a regra é para coisas publicadas de 2025 a 2028. Se você publicou em 2024, é o sistema de avaliação anterior, que já encerrou essa quadrienal. Como escolher a revista para publicar agora? Agora você precisa, você não tem mais o Qualis. Então você precisa ter uma, é aquilo que eu falei no início. Você escolhe o que você vai escrever, o artigo, mas você também faz um plano de impacto para esse artigo. Isso terá impacto na área de atuação biológicas, humanas e exatas, para todas as áreas. 100%. Penso na visibilidade não acadêmica, trabalho mais complexo, onde é mais difícil a compreensão. A gente vai ter que agora saber comunicar, tá? Apresentação vai liberar? Não. Mas quem se entrar agora no Academia 24 horas vai receber uma surpresa. Vou deixar o link aqui. Deixa eu ver aqui. Deixar o link aqui para vocês. Ó, vamos fazer aqui da Nilda. A Nilda, inclusive, está sempre aqui conosco. Muito bom te reencontrar, Nilda. Sou coordenador pedagógico, gostaria de falar de transtornos, em especial TOD. Deixa eu olhar aqui no Google o que é o TOD, transtorno obsessivo.
que é esse transtorno aí? Me ajuda, só para eu entender. E me diz um pouco, você é coordenadora pedagógica. Quem já tem o Academia 24 horas perde o presente? Não, nunca. Jamais. O que é TOD, Anilda? Me explica aí para eu poder fazer direito. Transtorno opositor desafiador. E você é da área de educação, né? Você é mestranda, doutoranda, doutora, professora do programa. Me dá um pouco de bastidor aí. Mestre? Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o acadêmico 24 horas. Vamos lá. Sou mestre em educação e quero escrever um artigo sobre transtorno opositor desafiador. Porém, tenho como meta ser aprovada no doutorado neste ano. E preciso que este artigo, ou melhor, ser aprovada doutorada no próximo ano. E preciso que este artigo produza impacto, pois provavelmente isso será exigido no processo seletivo. Quero que você me ajude com um, principais estratégias de publicação na área de educação, conforme as novas regras da CAPES. 2, como abordar de forma estratégica o TOD para aumentar o volume de citações. Vou colocar aqui TOD também entre parênteses. Comecemos pela primeira. Gente, eu estou fazendo isso na mão aqui porque eu sou engenheiro de prompt, né? Mas você poderia fazer isso aqui no engenheiro de prompt direto, tá? E eu estou aqui só numa simulação. Lembrando que eu posso subir coisas do meu currículo, aqui ó, no Clipsezinho. Eu posso subir textos sobre TOD, tá bom? Mas eu estou fazendo aqui numa simulação. E ele vai me ajudar nesses dois momentos. Felipe, por que que você disse sobre as duas coisas? Por que que você não disse primeiro uma coisa e depois outra? Porque eu quero que ele já entenda onde eu quero chegar. Eu não quero só a estratégia de publicação. Eu quero chegar nos principais temas de TOD, ok? Então, olha só o que ele está me ajudando aqui. Isso daqui, gente, é a regra da CAPES para a área de educação, ok? Olha isso, galera. Olha que top, gente. Ele me dá o plano completo. Ele é um mentor, por isso que o nome é legal, né? Guru CAPES, é um guruzão aqui mesmo. Tá vendo? Então, olha só, eu vi aqui, achei maravilhoso e tal. Eu sempre posso pedir para ele aprofundar, desenvolver e por aí vai. Mas aqui a gente está numa simulação, né? Então vamos assumir que está tudo maravilhoso. Aí agora eu vou para o próximo. Adorei. Vamos agora para esta parte, ok? Como adotar de forma estratégica para aumentar o número de citações. Pronto, tá? Lembrando, estamos aqui numa simulação, ok, galera? E olha aqui, ele está me dizendo como eu trabalho o TOD de uma maneira estratégica para aumentar citações. Observa que certas recomendações são para o artigo, o modo como o artigo é abordado. Outras são externas, de coautorias e por aí vai. E outras são do veículo. E outras são de comunicação.
E aí ela refaz o planejamento considerando essas sugestões. Olha que massa, gente. Olha que massa. Inclusive com sugestão de tempo. É incrível, né? É incrível. Agora vamos lá, vamos aprofundar aqui uma parte dessa. Ó, sobre o tópico de abaixo. Eu vou colar aqui o tópico. Ajude-me no seguinte: operadores booleanos, repositórios bibliográficos e marco temporal. Né? Eu peguei aqui a revisão de literatura, estou pedindo para ele aprofundar a revisão de literatura sobre Todd. Quais são os operadores booleanos? Olha só isso, gente. Para eu pesquisar minha literatura. Você não precisa. Ai, Felipe, mas quais são as palavras de busca? Eu estou perdido, não sei o quê. Tá aqui, ó. Os repositórios bibliográficos que ele sugere. PubMed, Cielo, tá meio que comum. Agora, tem esse daqui de psicologia. Marco temporal, olha aqui. Felipe, o que que eu pode fazer? Tudo isso, gente. Tudo isso. Então, veja até onde que a gente pode ir, porque muitos de vocês não vão parar para ler as regras da CAPES. Porque você tem as regras gerais da CAPES, você tem as regras para cada área do conhecimento, você tem as fichas de avaliação, você tem o Plano Nacional de Pós-Graduação e você tem que digerir isso tudo para estabelecer sua estratégia. Hoje, com a IA, acabou isso, né? Show de bola? Beleza? Ajudei a Nilda. Quanto isso, gente, deixa eu fazer aqui um convite para vocês. Quero te convidar, obviamente, a ingressar no Acadêmico 24 Horas, né? Nosso link já está aqui. Nosso link já está aqui no nosso chat. Para você dar esse passo, porque por mais que a gente tenha falado aqui de Guru CAPES e da estratégia que mudou na CAPES, o Acadêmico 24 Horas vai te ajudar sobre tudo que envolve sua vida acadêmica. Especialmente nesse momento desafiador, em que o acadêmico não é mais número, o acadêmico ele tem que produzir diversas coisas que denotem, primeiro, muitas publicações, depois muita comunicação e depois que ele se torne o advogado de tudo isso, né? Então, quero te convidar a dar esse passo. Lembrando que o Acadêmico 24 Horas tem um monte de coisa legal, né? Olha só. Olha só o que que você recebe agora. Ele é ilimitado, tá, gente? Eu tô te convidando aqui para uso ilimitado. O que que a gente vai fazer daqui a pouco? A gente vai transformar em sistema de créditos. Então, a pessoa não vai ter uso ilimitado. Quem entrar agora vai ter, mas depois não vai ter. Vai ser por crédito. Usou os créditos, tem que comprar mais. Aqui é o uso ilimitado. O cara pode usar à vontade para todos os seus artigos. E sabe o que que é mais legal? O congelamento do valor da assinatura. Então, se você permanecer membro do Academia 24 Horas durante 10 anos, durante esses 10 anos você não vai ter reajuste. Olha que massa. Olha a quantidade de IAs que você passa a trabalhar para você agora. Estudo. Estudo. De uso ilimitado. Não só a atualização dessas IAs, que estão sempre sendo atualizadas, mas novas IAs também serão incluídas. Ó, vou te mostrar uma que vai ser incluída, se não hoje, amanhã. Aqui, ó. Criação e gestão de periódicos científicos. Você vai criar o seu periódico científico aqui, completo. Completo. Que agora, dentro da CAPES, não tem mais qualis, acabou aquele feudo, né? Que existia, de que, eu sou. Para ser editor de uma revista A1, você tinha que. Acabou o feudo. Então, hoje é muito estratégico você ter seu próprio periódico e você cria aqui na nossa IA. Ao invés de você pagar uma consultoria de 30 mil que estão cobrando por aí. Ao invés de você pagar para revisarem o seu texto, revisão ortográfica e gramatical, que está R$ 5 a página,
às vezes mais, às vezes menos, mas em torno de 5, você economiza aqui, né? Então, aproveita agora e dá esse passo. Pagamento em real no Brasil, você não precisa pagar em dólar igual o ChatGPT, não precisa ter cartão internacional, pode pagar no boleto, no Pix, né? Toda essa equipe aqui trabalhando para você e muito mais, tá? Então, esse é o seu momento, você está no melhor convite possível, né? Um IA que tem treinamentos, ó, prova discursiva com IA, Lattes com IA, projeto de pesquisa com IA, fichamento com IA. Você sai daquelas IAs genéricas que não te ajudam em nada, que você às vezes tem que ficar atrás de prompt aí que é ruim na internet, ou coisas ruins aí, você tem que pagar treinamento de R$ 1.000, R$ 2.000 para aprender a usar IA genérica, que já é ruim. Então, já usa isso tudo aqui e aproveita. Tá? O valor é ridículo, né? Olha só, o chat GPT ilimitado é 1.200 por mês, tá? Porque o de R$ 200 por mês, que já é caro, não é ilimitado. Então aqui, ó, 69 por mês é um valor ridículo e tá aqui para você, melhor condição possível, tá? Então, vou deixar aqui o link para você ingressar no Acadêmico 24 horas agora. Mas ele já está no menor valor, né? Olha só, o Acadêmico 24 horas, o valor dele que vai aumentar e vai ser por crédito é esse aqui, ó. E ainda assim vale a pena, tá? É 569 por mês. Então ele tá por 69. Então você já tem um desconto de R$ 500 por mês. Ele ainda assim fica mais barato que o ChatGPT ilimitado e ele é top, né? Então aproveita agora, gente. Porque depois vai ser por crédito, não vai ter tudo isso. O camp vai acabar aí, vai passar, passou, né? Então, aproveita agora. Beleza? Show de bola, pessoal. Tô liberado. É nóis, tranquilo? Show. Galera, foi uma grande honra contribuir com vocês, né? Foi uma grande felicidade estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos aí ao Acadêmico 24 horas. Galera que está em Salvador, a gente se encontra amanhã, né, na nossa imersão. A galera que procrastinou vai perder um evento incrível, mas vocês participam da próxima que vai ser lá nos Estados Unidos. Tamo juntos, galera. Fiquem com Deus aí e sejam bem-vindos ao Acadêmico 24 horas. Tchau, tchau, galera.